Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo a leitura do dia 13 de maio. Esdras, capítulo 4. Os samaritanos acusam os judeus ao rei Artaxerxes e a construção do templo é proibida. Lembra que eu falei nos 3 primeiros capítulos que eles iam ter dificuldade em continuar a construção do templo, que iam se levantar os inimigos contra o povo judeu que estava reconstruindo o templo em Jerusalém. Então, ouça. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo do Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir para aqui. Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disse: Porém, Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: Não convém que vós e nós edificamos casa ao nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Então, eles não queriam se associarem, se unirem a estes que vieram se oferecer para ajudar na reconstrução do templo. Todavia, o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá e inquietava-os no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E sob o reinado de Assuero, no princípio do seu reinado, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitredate, Tabeel e outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia, e a carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Escreveram, pois, Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, uma carta contra Jerusalém ao rei Artaxerxes, nesta maneira. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinzai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsitas, Arquevitas, Babilônios, Sussanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar transportou e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros da além do rio e em tal tempo. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, os homens daquém do rio, e em tal tempo, saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim danificará a fazenda dos reis. Agora, pois, como somos assalariados do paço, e não nos convém ver a desonra do rei, por isso mandamos dar aviso ao rei, para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas, e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e províncias, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Então os inimigos estão mandando uma carta para o rei Artaxerxes, fazendo referência ao povo judeu, que eles tinham sido um povo rebelde, que tinha tido contenda com outros reis, e que eles
estavam agora de volta e iam reconstruir tudo de novo. Então, são os inimigos dos judeus do Reino Sul, Judá e Benjamim, que retornou de Babilônia. Comentário meu. Nós, pois, fazemos notório ao rei que se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, desta maneira não terás porção alguma desta banda do rio. E o rei enviou esta resposta a Reum, o chanceler, e a Sinzai, o escrivão, e aos mais da sua companhia que habitavam em Samaria, como também ao resto dos que estavam da além do rio, paz e em tal tempo. A carta que nos enviaste foi explicitamente lida diante de mim, e ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebelião e sedição. Então o rei realmente conferiu lá nos escritos e viu, né, que Jerusalém no passado havia sido uma cidade que teve muitos conflitos. Então o rei Artaxerxes confirmou isso lá nos escritos deles. Comentário meu. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos de cometerdes erro nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Ageu e Zacarias exortam os judeus. Capítulo 5. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então Deus usou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para exortar o povo que não parasse aquela obra, que continuasse, mas ficou parado por algum tempo. Continuando. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, e disseram-lhes assim: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Então assim lhe dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram, até que o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do rio, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas que estavam daquém do rio, enviaram ao rei Dario. Então agora eles enviam, a outra carta foi para o rei Artaxerxes, agora é para o rei Dario. O Artaxerxes mandou parar a obra. Agora eles mandam, a carta já está reinando na Pérsia, Dario. Enviaram-lhe uma relação, e assim estava escrito nela: toda a paz ao rei Dario. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Então perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para edificardes esta casa e restaurardes este muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tos declararmos, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. E esta resposta nos deram dizendo: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que foi edificada muitos anos antes,
porque um grande rei de Israel a edificou e a aperfeiçoou. Então, esses que mandaram a carta para o rei Dario, disse que a resposta que eles tiveram do que estavam construindo, que nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E eles se referiram a Salomão, que havia edificado aquele templo antes. Mas depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o seu povo para a Babilônia. Então, eles estão descrevendo na carta o que eles ouviram do povo judeu. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. E até os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou do templo de Babilônia e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeou governador. Então, eles estão relatando na carta que este povo voltou embaixo da ordem do rei Ciro. E disse-lhe: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo que está em Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar e pôs os fundamentos da casa de Deus que está em Jerusalém. E desde então para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Então, eles mesmos mandaram que o rei Dario fosse lá nos arquivos do rei da Babilônia ver se eles encontravam esses relatos todos. O rei Dario confirma a ordem de edificar o templo. Então, o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se metiam os tesouros em Babilônia. Estou lendo o capítulo 6. E em Aquimetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: agora o rei que está reinando encontra os escritos. No ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Esta casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, se tornarão a dar para que vão ao seu lugar, ao templo que está em Jerusalém, e os levarão à casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador de além do rio, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estais de além do rio, apartai-vos dali. Deixai-os na obra desta casa de Deus, glória a Jesus, para que o governador dos judeus e os judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Então eles tentaram parar a obra. O rei Artaxerxes mandou que parasse, mas agora o rei Dario encontrou lá em outras anotações que era a ordem, sim, do rei Dario. Eles voltarem para Jerusalém, levarem os utensílios de volta que Nabucodonosor tinha tirado do templo em Babilônia e voltar para Jerusalém. E que deixassem que eles continuassem a construção do templo. Então é isso. Você que está ouvindo esta palavra, quando a mão de Deus está estendida sobre o negócio, não tem mão de homem que possa impedir. Receba esta palavra em nome de Jesus. Continuando. Isso aqui é a resposta do rei Dario. Também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem a casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos, da além do rio,
se pague prontamente a despesa a estes homens para que não sejam impedidos. Ainda mandou que pagassem as despesas deles, da construção. Vão observando, você que está ouvindo, ou vocês que estarão ouvindo essa leitura, veja como Deus é maravilhoso, como Deus opera na nossa vida de maneira surpreendente. Eles mandaram a carta pensando que o rei ia fazer a mesma coisa que o rei Artaxerxes fez. Pelo contrário, ele mandou ainda que dessem recursos para que eles continuassem aquela obra. Versículo 9, do capítulo 6 de Esdras. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, dê-se-lhes de dia em dia, para que não haja falta. Aleluia! Para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que mudar este decreto, um madeiro se arrancará da sua casa, e levantando o pendurarão nele, e da sua casa se fará por isso um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a sua mão para o mudarem e para destruírem esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, dei o decreto, apressuradamente se execute. Oh, glória a Deus! Acaba-se o templo e é consagrado. Então Tatenai, o governador de além do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim fizeram apressuradamente, conforme o que decretara o rei Dario. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme o mandado do Deus de Israel, e conforme o mandado de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, que era o 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, e os sacerdotes, e os levitas, e o resto dos filhos do cativeiro fizeram a consagração desta casa de Deus com alegria. E ofereceram para a consagração desta casa de Deus 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos por expiação do pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. E puseram os sacerdotes nas suas turmas e os levitas nas suas divisões para o ministério de Deus que está em Jerusalém, conforme o escrito do livro de Moisés. E os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa para todos os filhos do cativeiro, e para seus irmãos os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apertavam. Vou ler de novo o versículo 21. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Então, para eles participarem da Páscoa do Senhor, eles tinham que primeiro se apartarem das imundícias. E veja que a Páscoa é comemorada com o cordeiro, não é com o coelho. Eu vou até reler o versículo 20, que diz assim: porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fosse um só homem, e todos estavam limpos, e mataram o cordeiro da Páscoa. Versículo 20 do capítulo 6 de Esdras. Eu tenho também
falado muito sobre evangélicos, o povo cristão, que tem coragem de comemorar a Páscoa com com ovo de coelho, com coelho. Isso é uma heresia. Eu creio que isso provoca até ira ao coração de Deus, porque a Páscoa era comemorada com o cordeiro, que simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Mas quantos cristãos que eles na Páscoa têm a coragem de comemorar, sabendo que essa isso está errado. A Páscoa do Senhor não é comemorada com coelho nem com ovo de chocolate. A primeira Páscoa no Egito foi com a morte do cordeiro e o sangue aspergido nos umbrais das portais das casas dos hebreus. Foi com o sangue do cordeiro, não foi com melado de chocolate. Mas a gente fala isso para muitos crentes e eles não querem obedecer o que está na Bíblia. Depois disse, não tem nada demais, é apenas a gente está comendo chocolate. Mas o povo idólatra e pagão está comemorando a Páscoa com coelho e com ovo de chocolate, quando a Páscoa foi comemorada com a morte do cordeiro, simbolizando Jesus Cristo, e o sangue nos portais ou nos umbrais das casas dos hebreus, quando houve a morte de todo o primogênito do Egito, mas aonde tinha o sangue do cordeiro, não morria ninguém. Continuando, assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, com todos os que a eles se apartavam da imundícia das nações da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém, glória a Deus. Você ouviu a leitura do dia 13 de maio. Você ouviu os capítulos 4, 5 e 6 do livro de Esdras. Eu espero você na próxima gravação. Desejo que você continue ouvindo a leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini e você vai entendendo o agir de Deus na vida daqueles que permanecem fiéis a Ele. Os inimigos tentaram impedir a construção do templo, mas havia lá um escrito, havia lá um memorial, havia lá uma ordem de um rei que Deus usou para ele autorizar a construção do templo. E agora, então, o rei Dario examina lá os escritos e diz, não, realmente o rei Ciro ainda ordenou que levasse de volta para Jerusalém os utensílios que Nabucodonosor havia retirado. Que você tenha fé, que aquilo que foi tirado de você, as suas alegrias, as suas esperanças, seu propósito, seu objetivo, algo na sua vida que te tiraram, que Deus possa hoje estar te devolvendo, te acrescentando a paz, a esperança. Tem coisas que nós perdemos na vida que não voltam mais. Eu não estou falando, por exemplo, com muita tristeza, com muita dor no coração, com muita mesmo, eu digo que no dia 24 de maio agora de 2020, Deus levou o meu neto de 20 anos. Uma dor muito grande, que dói dentro da gente 24 horas, não só no meu coração de vó, do pai, da mãe, da irmã, dos avós. Deus levou, ele não volta mais. Estou dizendo do que você hoje está vivenciando, o que tentaram te tirar. Deus pode te devolver a hora que Ele achar que deve te devolver. Deus te traz de volta. Então não perca a fé, não perca a esperança, não perca a confiança em Deus. O inimigo tenta de todas as maneiras tirar a nossa paz, impedir tudo de bom que a gente quer fazer. Mas quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, Deus pode usar entre aspas, um rei Ciro para te devolver aquilo que te tiraram. Receba esta palavra em nome de Jesus e eu espero você na próxima gravação, que será o dia 14 de maio, se assim você desejar. E eu espero que sim. Muito obrigada por me ouvir. Deus te abençoe.